Então, como eu falei, o caso que a gente mais se interessa atualmente, pelo menos, é Rn, no qual nós temos a base canônica, né? Então a ideia é a seguinte: se eu quiser representar uma transformação linear em duas bases estranhas, não canônicas de Rn, o que eu posso fazer é representar a primeira transformação nas bases canônicas, o que é fácil, e depois trocar da base canônica para qualquer que seja a base que você estiver considerando. Ok? Então vamos lá, vamos fixar, só lembrar a notação. E caligráfico N é a base canônica de Rn, e nós já vimos até que um vetor de Rn, quando representado nessa base, é simplesmente, de novo, o mesmo vetor, só que escrito como uma coluna. Ok? Então, se eu tiver agora uma base diferente de Rn, uma base U caligráfico, qual que é a matriz de mudança de base, por exemplo, da base canônica para U, ou quem sabe da base U para a base canônica? Será que é fácil de determinar isso? Vamos ver a matriz de mudança da base U para a base canônica. Quem que ela é? Usa a definição de representação matricial, que em cada coluna tem o vetor coordenada na base de cima, no caso na base canônica, do respectivo vetor da base de baixo, da base U, que é dada. Então, é assim, né? Para a primeira coluna, pega o primeiro vetor da base U, aplica a transformação, no caso identidade, representa na base de cima, que é EN. Agora, de novo, mesma coisa que nós já fizemos antes, né? Identidade não faz nada. Aplica identidade em qualquer coisa, ela te devolve essa qualquer coisa. Então, identidade aplicada em qualquer UI é o próprio UI. Aqui. E olha o que eu tenho. Eu tenho representação de cada um desses vetores da base U caligráfico na base canônica. Como a gente já viu, é o próprio vetor, só que escrito numa coluna. Ou seja, a mudança da base U, a matriz de mudança da base U para a base canônica é simplesmente a matriz que tem os mesmos vetores da base U nas colunas. Então é uma coisa que nem precisa calcular, é dado de graça. Agora, se eu quisesse calcular a matriz de mudança, por exemplo, da base canônica para a base U, é só pegar a inversa. É a outra parte do teoreminha que nós vimos, né? Mudar de uma base para outra e da outra para uma nos dá matrizes inversas uma da outra. E até isso permite calcular a matriz de mudança entre duas bases diferentes de Rn. Se eu tenho as bases U e V, por exemplo, como que eu calcularia a matriz de mudança da base U para a base V? Essa ideia passa pela base canônica. Então, como que se calcula esse termo que acabou de aparecer aqui? Primeiro, bem, a gente quer sair da base U, chegar na base V. Vamos fazer um contorno pela base canônica. Sai de U, vai para a canônica, que a gente acabou de calcular. Simplesmente a matriz que tem os vetores de U como colunas. Agora eu quero ir para a base V. Bem, eu sei sair de V e ir para a base canônica. Mesma coisa, é a matriz que tem os vetores de V como colunas. Mas a inversa, que sai da canônica e vai para V, né? Bem, essa matriz aqui é imediato escrever, e a inversa dela pode ser calculada sem muito problema, por escalonamento, por exemplo, é algo que você pode jogar num programa de computador e pode calcular isso aqui sem muitos problemas, sabe? É fácil de digitar essa matriz, caso você queira, se os vetores de V tiverem dados, simplesmente toma a inversa dela, te dá essa matriz. Agora, é aquela ideia, você sai da base U, chega na base canônica. Agora você sai da base canônica, chega na base V. Fazendo esse processo em 2 passos, te dá a matriz que sai de U e chega em V. Tá. E daí, isso realmente
É útil? Isso ajuda a simplificar as contas? Sim. Por quê? Olha, se eu quisesse representar cada vetor de U, se eu quisesse calcular essa matriz aqui diretamente, eu teria que representar cada vetor de U na base V, o que é um sistema N por N, onde N é a dimensão. Então a gente teria N sistemas N por N, certo? Teria que escalonar N matrizes N por N. Então tem N escalonamentos. A única parte complicada desse processo que requer um escalonamento é o cálculo disso aqui. A gente só tem que escalonar uma matriz, por exemplo, de ordem n por 2n, certo? Então tem um escalonamento de uma matriz retangular um pouco maior, normalmente assim que se calcula matriz inversa, né? É um dos processos, mas simplesmente um escalonamento, que é uma matriz não muito maior, e um produto de matriz, que não é nada muito complicado, né? Tem menos chance de errar num produto do que num processo de escalonamento, certo? Então, ao invés de fazer n escalonamentos, a gente faz simplesmente um. E toma um produtinho de matriz. Então, realmente, fazer esse processo, ele é mais simples. Ou é menos... tem menos chance de dar erros, ok?